né? Mas vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 40. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 40 diz assim: Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhes que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. Verso 47. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tema, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhe ordenou que lhe dessem de comer. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Deixa a Bíblia aberta, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra poderosa, Senhor, que vem ao encontro do nosso coração. Te louvamos por ter a oportunidade de, Deus, ouvir, Senhor, a Santa Escritura. Louvado seja o Senhor por ter, Deus, a nossa fé renovada, Deus, ouvindo a mensagem. Abençoe, Senhor, a vida de cada um, e nós estamos preparados para ouvir a Tua palavra, Senhor. Venha, Deus, como aroma, Senhor, à nossa narina. Que essa palavra, Senhor, venha como música aos nossos ouvidos, mas que principalmente ela entre no nosso coração para transformar todo o nosso ser, para que saiamos daqui, Senhor, perseverantes, renovados, cheios de fé e, sobretudo, ó Pai, firmado em Tua presença. Abençoe, Deus, a vida de cada um e seja engrandecido, Senhor. Assim oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, você já ouviu aqui 1 milhão de vezes, eu acho, sobre essa palavra, sobre essa passagem, não é? Tão simples e tão comum. Aqui nós poderíamos usar aquele ditado popular, né? Matar 2 coelhos com uma cajadada só, porque num só texto tem 2 milagres, num só texto tem 2 lições. Mas eu quero falar especificamente uma lição apenas, né? É claro, tem 200 lições aqui para compartilhar com os irmãos, mas eu quero usar como lição a história de um personagem que é o Jairo. É claro que parece que nessa história aqui, a minha Bíblia, o título do texto é o poder de Jesus sobre a doença e a morte, porque Jesus cura a doença e ressuscita a morta, a menina. Então a gente vê 2 milagres aqui numa passagem só, 2 milagres extraordinários na vida de 2 pessoas que há 12 anos tiveram caminhos diferentes. 12 anos trilharam caminhos diferentes. Nós vemos aqui uma menina, a filha de Jairo,
e eu quero citar rapidamente aqui a mulher do fluxo de sangue, mas a filha de Jairo, por 12 anos, ela se alegrou, 12 anos celebrou aniversário, 12 anos festejou com a sua família, 12 anos viveu com alegria entre os seus pais, 12 anos que o pai e a mãe olhavam para a filha com orgulho, e quem tem filho sabe do que eu estou falando, às vezes a gente baba mesmo, né? E olha para os nossos filhos e fala, meu Deus, como é lindo, como a gente foi capaz de fazer um ser, é claro, não tirando a glória de Deus, tá, irmãos? Mas você foi usado para fazer esse filho aí, lindo e abençoado, é ou não é verdade? A gente olha e fala, meu Deus, saiu de mim, né? Saiu de dentro de mim, tem parte, tem meu DNA, tem minha cara, uns que parecem mais aí, né? Me desculpe aí, o filho que não parece nada com você, né? Mas o filho que é a cara de um, cara de outro, fala, meu Deus, como é que pode? Né? Que DNA é esse? Filho lindo, maravilhoso, e a gente fica maravilhado com esse milagre da vida que Deus concede a cada um de nós vivermos e nos alegrarmos. Aquele pai e aquela mãe, por 12 anos, celebraram um aniversário daquela menina, daquela garota, 12 anos de alegria, e agora essa menina, ela está doente. Ao contrário daquela menina, essa mulher que aparece aqui, parece na história do nada, porque a história começa falando de Jairo, ou seja, a história é sobre Jairo, a vez é de Jairo, a passagem é de Jairo. Aí aparece essa mulher do nada aqui, que ao contrário dos anos de alegria que Jairo viveu, essa mulher, ela viveu 12 anos de completa desgraça, 12 anos com hemorragia, 12 anos com fluxo de sangue, não sabemos ao certo que tipo de fluxo era esse, né? Mas a maioria dos estudiosos diz que possivelmente uma menstruação, 12 anos que essa mulher estava com essa hemorragia, e não parava, e a Bíblia diz que essa mulher tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, não tinha tratamento. Eu acho que essa mulher já tinha tentado de tudo, né, irmãos? Você está com dor de estômago, aí te passa, toma um omeprazol que é bom. O que você faz? Você vai lá e compra e toma. Eu estou com a dor aqui no rim, chá de quebra-pedra, né? É isso, aquele mato que quebra-pedra, toma, quebra todas as pedras do rim. Eu não sei se é verdade. Eu estou muito nervoso, tomo chá de erva cidreira, capim santo, sei lá o nome, e a gente toma. E eu não vou nem falar quando alguém fala assim, menino, eu tomei um negócio, secou a barriga, né? O que você faz, irmã? Fala a verdade. Me dá o nome que eu vou comprar. Não é assim? Aquela mulher já tinha tentado de tudo. Eu acho que ela já tinha tentado simpatia, mandiga, tudo. Mas nada resolveu. Gastou dinheiro com o médico, nada resolveu. Essa mulher não tinha que estar aqui na história. A gente tinha que estar falando de Jairo, né? Mas ela aparece aqui. Ela rouba a vez de Jairo. Ela entra na história porque Jesus está indo para fazer algo para Jairo. Jesus, ele recebe um pedido, e não é qualquer pedido, irmão. A minha tradução diz que o Jairo, aos pés de Jesus, implorou por Jesus. Implorou. Eu não sei se você já implorou alguém por alguma coisa, né? Mas implorar por alguém é uma certa humilhação, fala a verdade. Você já se ajoelhou aos pés de alguém implorando? Você, marido, confesse, já se ajoelhou nos pés da tua esposa pedindo perdão por algo que você fez errado? Né? Me perdoe, minha esposa, eu não vou deixar mais toalha molhada em cima da cama, né? Apesar que eu sei que tem mulher que faz isso e é o homem que recolhe, mas vamos pular essa história, né? Porque aqui não tem, é o homem que faz errado, né? Mas não é uma certa humilhação? Você não tem que se humilhar? E o Jairo aqui não é qualquer homem. Ele é um dos principais da sinagoga. E a história aqui, Jesus ele estava indo a pedido, a súplica, né, de Jairo. E aparece essa mulher do nada aqui. Irmãos, a passagem é tão rapidinha que a gente pensa o seguinte: Jesus estava passando, Jairo veio, implorou, pediu, vamos lá curar sua filha. E aí no caminho a mulher toca, alguém me tocou, quem foi? Fui eu. Foi você? Por que você me tocou? Eu estava assim. Então vai, a tua fé te curou. Vamos embora, Jairo. Acabou, 5 minutos. Contei a história em menos de 1 minuto. A gente pensa que foi assim,
curou, abençoou a mulher foi feliz, agora estancada do sangue, né? Enfim, não vou nem falar do contexto cultural daquela mulher, porque a pregação não é sobre ela. E foi embora, e Jesus foi na casa de Jairo. Não, irmãos, isso aqui deve ter durado, irmãos, talvez até horas. Aquela multidão comprimia Jesus, e Jesus indo à casa de Jairo. É claro que aqui é uma diferença de Jairo e da mulher. A Bíblia diz que a mulher ela se espremeu para tentar chegar na multidão. Ninguém ia deixar aquela mulher passar. Ao contrário de Jairo, que Jairo não mostra dificuldade para Jairo chegar até Jesus. Sabe por quê? Por causa da posição social. Aquela mulher, ela tenta e o povo não deixa. Excluída da sociedade. Ela se espreme, ela não consegue falar com Jesus, ela não consegue tocar em Jesus. No máximo que ela consegue é tocar na barra da orla, da roupa de Jesus, e na hora foi curado. E Jairo, eu imagino que Jairo, na hora que ele chegou e falou Jesus, o povo abriu para ele, por quê? Porque a patente de Jairo era alta, ele era um dos principais da sinagoga. A mulher é qualquer uma, mas é ninguém. Mas o Jairo é importante, deixa ele passar. Não é assim? Chega alguém importante, o que a gente faz com alguém que é importante? A gente já quer colocar no primeiro lugar. Se tivesse cadeira aqui no altar, a gente coloca no altar, dá a oportunidade, fala assim, fala aí, por favor, né? Honra. A Bíblia diz, dê honra a quem merece honra. Mas a Jairo, ele chega facilmente até Jesus, conversa com Jesus, implora por Jesus, todo mundo vê aquela cena, aquela multidão apertando Jesus, comprimindo, e aí naquela muvuca, a mulher toca em Jesus, Jesus para, e fala, opa, alguém me tocou, e Jesus fica perguntando, quem me tocou, isso não durou, foi rapidinho, irmão. Pedro deve ter se cansado daquela pergunta de Jesus, né? Fala, mestre, olha só, volta, a multidão te comprime, a multidão te aperta, a multidão te empurra para lá, empurra para cá. Os discípulos eram como os seguranças contendo uma celebridade, sabe? Fazendo um cordão assim, ó, levando Jesus, e o povo empurra de cá, empurra de lá, e Pedro dá umas cotoveladas aqui para não, né, para não empurrar. E aí Jesus fala, não, alguém me tocou. Jesus está todo mundo te empurrando, estamos tentando te proteger aqui, mas não está fácil não, está difícil. E o Senhor está perguntando quem te tocou, está todo mundo te tocando. Não, mas alguém tocou diferente. De mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aí com muito custo aquela mulher com medo, ela aparece, conta toda a história, você já imagina. Irmão, quando você está precisando contar alguma coisa para alguém, você tá, sabe quando você está assim, ó, você fala assim, ó, tô por aqui, essa expressão é velha, né? Ó, tô por aqui. Você não aguenta mais, a panela está estourando, né? Já o pino já foi para cima, tá, a panela está quase indo para o espaço. Quando você fala assim, ó, eu preciso conversar com você hoje. Quando alguém manda mensagem para mim e fala, pastor, preciso conversar com o senhor, mas ó, preciso de tempo. Eu tenho que escolher um dia só para essa pessoa. Tem que ser no horário que eu sei que ninguém vai me ligar, que eu não tenho que buscar ninguém, que eu não tenho que fazer mais nada. Então vamos conversar, tal dia, tal hora. Vou separar as 2 horas para você falar tudo. Aí a pessoa senta, eu sento, e a pessoa fala. E quem já passou por atendimento comigo sabe, né? Fala, eu fico só, e aí? E fala. Aí chora e limpa, e chora e fala. Não é assim? Imagina, irmãos, o quanto que aquela mulher não tinha para falar para Jesus. Então, ó, quando começou isso, eu fui no médico. Eu achei que era uma coisa boba, que era uma desregulagem da mulher, normal. E ele me passou um chá, eu tomei, me passou o remédio, mas não resolveu. Aí no segundo ano, e ela contou toda a história da vida dela. Aqueles que ela contou que o marido deixou ela, que não foi fácil, que foi difícil, porque ela estava com medo de tocar. Mas quando Jesus descobriu na palavra, mas quando Jesus sentiu que saiu o poder e parou, e aquela mulher com medo, com muito custo, chegou até Jesus para falar, e agora não estava mais com hemorragia, falou, bom, já recebi o meu milagre. Ele perguntou, agora que eu vou falar toda a minha vida. Bom, se eu fosse aquela mulher com grande problema, e Jesus parasse para me ouvir, eu ia falar, senta toda a multidão, porque agora quem vai contar a história sou eu, não é? Deve ter demorado horas isso, irmão. Deve ter demorado muito tempo. Só que a história é de Jairo.
E Jairo está lá parado, eu fico pensando, talvez de braço cruzado, olhando para o relógio, batendo o pezinho e falando, vamos embora. Quem já esteve atrasado no trânsito aí sabe como é que é. A gente está vendo o temporizador ali para fechar e você fala, não fecha, não fecha. É quase que irracional. Você sabe que vai fechar, né? Você está contando ali, 5, 4, você fala, eu vou chegar, tem o radar, você não pode passar de 60. Você sabe que não vai dar, não é? Mas a racionalidade na nossa mente, ela parece que fala mais alto, fala, não, eu vou tentar, mas não vai dar, e aí fecha o sinal. Jairo está ali impaciente, Jairo está ali esperando. A história de Jairo parece que parou ali e morreu. A vez agora daquela intrusa, daquela mulher que não tem nada a ver com a passagem, não tem nada a ver com a história. O pedido de Jesus aí para tal lugar foi de Jairo. Ele implorou. O preço que Jairo pagou para que Jesus fosse, para que Jesus atendesse o Jairo, foi muito alto. Porque ele para a multidão, ele abre caminho, ele se ajoelha, ele implora para Jesus. E a mulher aparece do nada, toca em Jesus, e lá se vai horas conversando, lá se vai horas de uma história que não me diz respeito, que não me interessa, porque o que me interessa está em casa, o que me interessa é minha filha, o que me interessa é aquela menina que 12 anos eu amei, e eu celebrei aniversário, 12 anos de festa, 12 anos de alegria, e ele está esperando. E aquela mulher depois conta toda a história. Jesus diz, olha, vai, a tua fé te curou, vai em paz, louvado seja Deus. Todo mundo celebrou, aleluia. E quando Jesus estava falando com ela, chega alguém para Jairo e fala assim, esquece. Se fosse alguém que estivesse sabendo tudo o que aconteceu, ele falou, essa mulher atrasou a sua vida, essa mulher atrasou a tua história, a sua filha morreu. Não incomoda mais Jesus, deixa essa mulher agora contando o resto aí da vida dela. Jesus parou para ouvir ela, deixa ela contar agora o que ela quiser, porque a sua filha morreu. Vamos embora lá fazer o funeral, porque já estava tendo funeral. A Bíblia diz que as pessoas estavam lá chorando. Que pessoas eram essas? A gente sabe que no contexto dos judeus, eles contratavam as carpideiras, as mulheres que choram no funeral. Paga a mulher vai no funeral de preto, fica lá chorando, ai, porque você morreu. E as carpideiras não choravam abaixo não, era aquelas, sabe, de fazer escândalo, gritando. Você já viu alguém assim em funeral? A pessoa está bem, está rindo, brincando, para lá e para cá. Na hora que chega o cara da funerária, pega a tampa do caixão, coloca em cima, o que essa pessoa faz? Ela desmaia, e passa mal, e grita, não é? Eu fui no funeral uma vez orar para fazer um momento fúnebre de uma pessoa, que eu lembro que era no cemitério da Paz, era no buraco. Aí o rapaz lá, não sei se ele estava meio encharcado, ele foi descer lá, irmão, ele caiu lá embaixo no buraco. Eu não sei quem foi. Foi, né, lá? Eu acho que ele estava meio alto, sabe? Ele tinha abusado antes de trabalhar. E ele foi descer para receber, mas na hora que ele desceu, irmão, ele caiu, mas foi. Falei, eita, Jesus, vamos ter que fazer 2 funerais aqui agora. Tá tudo bem? Não, tá tudo bem. O sangue pingando na terra. Então essas mulheres gritavam, elas choravam alto, elas eram pagas para isso. Muita gente lá no funeral. E aparece esse homem e fala assim, vambora, sua filha já está morta, não incomoda mais Jesus. Não tem mais o que fazer. O que você veio para pedir para Jesus já era difícil, curar alguém que está moribundo. Você já visitou alguém que está moribundo? Essa palavra não é muito comum, né? Mas na sua tradução está moribundo. A pessoa que está morre não morre, você já orou? Não é terrível, irmãos? Eu já fui orar por várias pessoas no leito de morte, né? Oi, tudo bem? A pessoa só pisca o olho, é horrível, ela só mexe a cabeça. Vim aqui orar por você. Deus abençoe essa pessoa, em nome de Jesus, abençoe fulano, Senhor. A pessoa, quando a vida é de Jesus, ela entende e ela vai em paz. Agora, quando a pessoa não é, você tem que fazer o apelo, né? Não existe apelo, mas a gente conhece como um apelo. Você fala da salvação, fala de Jesus. Aí ela aceita Jesus, entrega a sua vida para Jesus. De alguma forma ela corresponde
de forma positiva a pergunta. Quer entregar a sua vida para Jesus? A pessoa aperta a sua mão, ela pisca o olho, ou ela chora. Eu já participei de vários momentos assim, e não é um momento fácil. E aí a pessoa fecha o olho, você vira as costas, vai embora, pensando, o Senhor está na tua mão. E aí de repente passa uma hora, recebe a notícia, fulano morreu. Eu lembro de uma senhora que eu fui orar por ela, estava no leito de morte, estava no HR, orei por ela estava dormindo, cheguei, ela estava dormindo. Senhor, abençoa, faça a tua vontade. Ela já te entrega a vida para Jesus. Faça a tua vontade, Senhor, está aqui e tal. E fui para uma festa de casamento em outra cidade. E fui pensativo, falei pensando, meu Deus, se o Senhor salvar ela, é milagre, porque ela estava muito mal. E aí, na festa de casamento, recebo a ligação dizendo, fulano partiu do Senhor, faleceu. O Senhor vai poder estar aqui amanhã, vai ser o enterro, vou. Então é terrível esse momento. A morte de alguém querido. O funeral já estava acontecendo, Jairo já não tinha mais o que fazer. Se já era impossível aquela menina que estava à beira da morte, a Bíblia diz, ser curada, agora morta, era era completamente impossível. Se doente, à beira da morte, já era impossível, agora então, não tem jeito. E aí Jesus está falando com aquela mulher, e eu penso que Jesus, na cabeça de Jesus, sabe? Você está conversando com alguém, mas é um ouvido aqui, ouvido lá. Já conversou com gente assim? Ouvido dividido? E Jesus falando com a mulher aqui, prestando atenção lá. Espera só um pouquinho. Jairo, tenha medo não. A menina dorme. Calma aí, nós vamos lá socorrer. E o cara que veio dar a notícia fala assim, olha para Jairo e fala assim, perda de tempo. Jesus chega lá, a menina já está morta. Já não tem mais jeito. Jesus manda sair todo mundo, porque de incrédulo já basta, né? De repente já basta o pai que foi chamar Jesus, que já não tinha. Era só Jesus para fazer aquilo. A fama de Jesus já tinha corrido. Jairo, ele era um principal da sinagoga. Vamos dizer assim que a Jairo poderia ser um inimigo de Jesus, porque Jesus, ele era tido como come com os pecadores, um beberrão, gosta de festa, não guarda o sábado. E Jairo é totalmente contrário. Jairo guarda o sábado, ele ensina a guardar o sábado. Jairo, ele só anda com aqueles que são puros, porque ele é um dos principais da sinagoga. E agora Jairo recorre a Jesus, porque creio que Jesus pudesse fazer algo. Mas Jesus fala assim, não, vamos lá, crê somente, não temas, vai lá. E aí você já sabe o final da história, a menina é curada, né? Curada da morte, porque Jesus tem poder, não somente sobre a doença, mas Jesus tem poder sobre a morte, é o título aqui da minha Bíblia. E aqui eu compartilho 5 lições, rápido, essa foi a introdução, foi rápido hoje, irmão, fala a verdade. E com essa história de Jairo, eu aprendo algumas coisas, eu tiro algumas lições, que eu quero compartilhar com vocês, lições demoradas. E a primeira lição é que Jairo, nessa história toda, esperando, aguardando, em meio ao impossível, e perseverar em meio ao impossível, parece que é impossível perseverar, que a gente vive hoje situações impossíveis, não é? A gente não tem certeza da manhã, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente precisa de tanta coisa, irmãos, ou não é verdade? A gente precisa de saúde, o básico da nossa sobrevivência é saúde. E quantas pessoas estão doentes? Olha só quantas pessoas faltaram, porque estão doentes, enfermidades físicas. Agora parece que está tendo um surto de virose, irmão, toma cuidado, lave bem as mãos, né? Muitas doenças, elas vêm sobre a nossa vida por simplesmente não lavar as mãos, né? Não lavar a mão. E hoje, depois da pandemia, tem gente que fala que você é neurótico com álcool na mão, né? Toda hora, irmão. Eu sei que você está limpinho, mas é bom passar um álcool na mão, lavar, se possível, com água e sabão. Então tem muita gente doente. Agora a temperatura baixou, a imunidade baixa também, porque a gente vive com a imunidade baixa, né? É problema com saúde, problema de dinheiro, é filho, é escola, é carro que quebra, é trabalho, é um desconto no salário. Irmã, tantos revés da vida,
que não tem imunidade, que fica lá em cima. A gente fica nervoso, a gente fica preocupado. E aqui nessa história de Jairo, que vai a pedido vai pedir para Jesus curar a sua filha, agora não tem mais jeito. Acho que Jairo estava num nível de estresse lá em cima, num nível de desilusão, no nível, todos os níveis aí do que é negativo, lá no alto. Não tem quem persevere em meio ao impossível quando se trata de alguém, quando se trata da família, quando se trata de um filho. E agora Jesus, ele fala para Jairo que ele vai fazer um milagre ainda, mesmo com a menina morta. E eu aprendo, irmãos, essas lições. Primeira lição é que em meio à demora, só me resta esperar. Fala a verdade, quanto tempo que você está esperando o Senhor fazer algo que você pediu tanto para Deus? Quanto tempo? Senhor, faz isso. Deus, eu preciso disso. Senhor, olha, eu estou clamando. Senhor, eu estou necessitado disso. Senhor, abre essa porta. Senhor, olha, esse mês se não tiver um bônus no meu salário, eu não sei o que vai acontecer. Há tantos meses eu estou esperando a porta se abrir e a porta não se abre. O que eu faço? Em meio à demora de Deus, só te resta esperar. Quando Deus não faz, o que você tem que fazer? Esperar. É ruim esperar, eu sei. Aos homens aí, né, irmão? O homem fala, amanhã vamos para a igreja. Aí a mulher vai lá e põe cílio, e passa a base, depois passa não sei o que, passa batom, passa o lápis, sei lá, meteu o cabelo 200 vezes. Não é assim? Fala, vamos mulher, vamos embora. Aí a mulher vai, e depois fala assim, não, pera aí, o sapato não é esse, vai trocar o sapato. Meu Deus do céu, vamos embora, mulher. Como é que a gente fica? Agoniado, desesperado. Por quê? Porque a gente não tem tempo para perder. Hoje a gente vive num tempo de velocidade, não é assim? Velocidade. Tudo que acontece lá do outro lado do mundo, a gente está sabendo aqui, ó, na hora. A gente recebe mensagem. Agora a Rússia mandou uma bomba lá. O jornal já avisou aqui na internet que mesmo derrubado torres lá, ainda tem satélites que é possível enviar sinal de internet. A gente já está sabendo. Então a gente não tem mais tempo para perder. A nossa cabeça parece que é uma loucura. Muitas pessoas, elas vivem tão ansiosas que elas vão dormir com a cabeça girando e acordam com a cabeça como? Girando, né? Não de forma normal, mas de forma frenética, alucinada. Você já teve a sensação de deitar na cama, abrir o olho e falar assim, está na hora de levantar, é 5h30, meu Deus, mas eu não dormi nada. Eu fui deitar às 11h30, 11 horas da noite, e acordei como? Com a cabeça parecendo uma turbina de avião ligada. Então quando Deus parece que está demorando, o que eu tenho que fazer? Não tem jeito, meu irmão, você tem que esperar, né? O vaso pode contender contra o oleiro. O vaso pode falar assim, não, peraí, me aperta assim não, eu quero ser um vaso um pouco mais cheinho. É assim? É o contrário, né, irmão? Não, eu quero ser um vaso um pouco mais magrinho, né? Afina mais aí, Senhor, é o que eu quero. Não dá. Você pode mudar o cabelo, você pode mudar a maquiagem, você pode mudar o que for, mas quando Deus te faz de um jeito, é assim. E não tem como nós contendermos contra o Senhor. Às vezes a gente quer ensinar a Deus como ser Deus. Irmão, fala a verdade. Se você fosse Deus, ia ser fácil, não ia? Não, para a sua vida, para os outros não tem nada a ver com os outros. A gente não quer fazer nada para os outros, a gente quer fazer para nós. Já assistiu aquele filme do Jim Carrey, que ele foi Deus por um dia? Chegou uma hora que ele fez lá um computador lá, quer saber? Bênção para todo mundo ganhou na loteria, fez para todo mundo. Ele queria ver o milagre da vida dele. Ele queria conquistar a esposa, ele puxou a lua para perto, lembra disso? Teve um vigor como nunca, alegria, ele só queria saber de fazer milagre para a vida dele. Irmão, se nós fôssemos Deus, somente a nossa vida seria abençoada. Não porque a gente não gosta dos outros, é porque a gente gosta mais de ver a nossa vida bem, né? Dinheiro no bolso, a musiquinha de final de ano, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender.
É assim. Então, quando nós não temos o que fazer e estamos ali esperando Jesus fazer o milagre do outro, porque a vez agora do milagre é a minha, porque só me resta esperar. Sabe por quê? Porque você não sabe quando será a sua vez de receber o milagre. Porque o Jairo sabia que a vez era dele. Por quê? Porque Jesus falou assim: eu vou lá, vamos embora. É lógico que entrou uma intrusa ali. Mas na nossa vida, quantos intrusos que não chegam primeiro? Que não chegam antes? E a gente fala assim: Senhor, olha eu, olha para mim. A canção antiga do Toque no Altar que dizia: olha para mim, Senhor, olha para mim. É um outro tempo, uma outra fase. É porque a gente quer que Deus olhe só para nós. Então, quando não temos o que fazer, quando a gente está que nem Jairo, plantado ali, esperando Jesus ali, fazendo milagre para outra pessoa, ai que bênção. Então, Jesus, vamos dar uma olhadinha na minha conta lá, como é que está? Jesus, vamos lá curar minha filha? Jesus, vamos lá acalmar o coração do meu patrão, que ele está querendo mandar embora, está fazendo um facão lá e eu estou na fila. Jesus, vamos lá, Senhor, fazer um mistério lá na vida do esposo. Vamos lá transformar minha mulher, porque eu não aguento mais essa mulher, Senhor. Vamos lá fazer a obra. E Jesus simplesmente não fala nada. Ele somente, ele não fala para Jairo, espera aí, não. Apareceu a mulher, parou. Quem me tocou? Milagre, outra pessoa. Parece que Jesus esquece de Jairo. Irmãos, tem situações na nossa vida que parece que Deus se esqueceu de nós. E quando a gente sente que Deus se esqueceu de nós, não tem jeito, em nós bate a ansiedade. Bate a ansiedade. Irmão, quando não temos o que fazer, e está demorando para Deus fazer, você só tem uma coisa a fazer, só te resta esperar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 40, no versículo 31, foi citado semana passada, diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor. O problema não é estar cansado, porque este texto de Isaías 40 diz que até os jovens ficam cansados. É verdade que o tempo aqui é outro. O jovem hoje realmente vive cansado, né? Faz isso, estou cansado. Faz aquilo, estou cansado. Mas a Bíblia diz que até os jovens ficam cansados e até eles se cansam e caem de exausto. Mas quem espera o Senhor renova as forças. O problema não é pecado você estar cansado, irmão. O pecado é você se entregar ao cansaço e não se levantar. Aqueles que esperam o Senhor renovam as suas forças. Só renova a força daquele que não tem mais força, ou aquele que tem pouca força. Então o que você tem que fazer no que você está esperando é esperar no Senhor. Quando não sabemos como esperar, irmãos, nós corremos um sério risco de pecarmos contra Deus. Vou ministrar essa semana aqui sobre um rei e um juiz, o rei Saul. O rei Saul, dentre outros pecados, ele não soube esperar, porque Samuel diz: olha, eu vou vir fazer o sacrifício, e ele não soube esperar. O que ele fez? Fez o sacrifício. Quando a gente não sabe esperar, nós pecamos contra Deus. E o pecado de Saul não foi oferecer aquele sacrifício, é claro que diretamente, mas o pecado de Saul foi a rebelião. Por isso que o pecado de Saul foi pior que o pecado de Sansão, porque ele se rebelou contra Deus. E 1 Samuel 15, 1 Samuel capítulo 15 diz que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Em Gálatas 5 diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Por quê? Porque se rebelaram contra Deus. Quando a gente não sabe esperar no Senhor, a tendência é colocar o carro na frente dos bois, e aí a gente peca. A gente se rebela contra Deus. Então, meu irmão, você é o Jairo da vida? Você está esperando Jesus vir? Não faça nada, espere no Senhor. Se acalma. Eu falei da ansiedade, e o Brasil é o país que tem mais
é um dos países que mais tem pessoas ansiosas no mundo. É um dos países que mais consomem ansiolíticos. Entenda, a gente ouve falar de ansiedade, de que a ansiedade não é de Deus. Irmão, não é pecado você ficar ansioso. O que a Bíblia diz sobre a ansiedade é quando a gente não confia que Deus vai fazer. Porque às vezes a gente fica ansioso por um filho, fica ansioso por uma situação, fica ansioso por algo que vai acontecer. Mas quando eu não confio que Deus vai fazer, aí é pecado. Essa ansiedade, ela está tomando o lugar da fé que eu deveria ter, que o Senhor vai fazer. Mesmo nós crendo no Senhor, às vezes a gente fica com aquele sentimento no coração. Né? Fala assim, não, eu entreguei para Deus, vou acalmar meu coração. Entreguei para o Senhor, a gente fica ali calmo, aí a gente lembra de novo. Não é assim? Lembra de novo e o que acontece? Parece que a gente pega de novo o problema. A gente fica ansioso de novo. E a gente faz o quê? Senhor, vou entregar nas tuas mãos de novo, não é assim? A nossa vida é assim, a gente vive nessa loucura. Então quando nós não sabemos o que fazer, meus irmãos, tanta coisa para fazer, espera. A Bíblia diz, é verdade, que a Bíblia diz em 1 Pedro, lá no finalzinho, você conhece o texto, já foi ministrado aí tantas vezes, de 1 Pedro no capítulo 5, no versículo 6, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, que diz assim, portanto humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de nós. Deus cuida de nós mesmo quando Ele não responde, mesmo quando Ele não caminha, mesmo quando Ele não vem, mesmo quando Ele não atende, Ele está cuidando de você. Filipenses, no capítulo 4, tem sobre ansiedade também. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem o seu pedido a Deus. Veio a ansiedade, não fica ansioso, entrega para Deus. Como? Em oração, em súplica, em ação de graça, entrega tudo a Deus. Mas o Jairo está lá, plantado, parado, esperando Jesus atender o seu problema, esperando Jesus atender a súplica que ele tinha feito, ao clamor que ele tinha feito, aquilo que ele implorou por Jesus, ele ajoelhou aos pés de Jesus. E eu aprendo a segunda coisa, muitas pessoas, você conhece muito bem, muitas pessoas só procuram a Deus quando precisam de algo. Jairo, ele era um principal da sinagoga, podemos dizer que ele era uma outra religião, uma outra seita. Por que Jairo procurou Jesus? Porque a filha dele estava doente. Foi a forma de Jairo chegar até Jesus, foi a filha. Irmão, eu não sei como você chegou até Jesus. Eu sei de uma coisa, primeiro, Ele te chamou, amém? Jesus chamou você. Eu não sei quais foram as circunstâncias que Jesus chamou você, se foi através de uma enfermidade, se foi através de um problema, se foi através aquele velho jargão, né? Não, se você não vai até Jesus pelo amor, você vai pela dor. É interessante que a maioria dos crentes confessos em Jesus vieram pela dor, né? É claro que tem um ou outro aí que veio pelo amor, ou poderíamos dizer teologicamente, não, todos vieram pelo amor, porque Ele nos amou primeiro. Mas o fato é que aconteceu alguma desgraça na sua vida para você vir para Jesus. Foi ou não foi? Vamos falar o português claro. Alguma coisa ruim aconteceu na sua vida. E na maioria de nós aconteceu, foi assim. Alguma coisa ruim aconteceu. Talvez você recebeu um convite, e aí você veio para Jesus, ouviu aquelas palavras, e a tendência de quem ouve a palavra a primeira vez é relacionar com aquilo que a gente está vivendo. O que eu estou vivendo? Qual é a desgraça que eu estou vivendo? E aí Jesus, ele
a voz dele é alta no nosso coração, a gente até esquece do problema que a gente estava vivendo, e a gente entrega a vida para o Senhor, entregou a vida para Jesus. Muitas pessoas vêm até Jesus somente quando precisam de algo, mas Jairo veio até Jesus porque a filha dele estava doente, a filha dele está morta, mas Jesus disse, calma aí, e Jairo está ali ainda. Jairo poderia muito bem dizer, Senhor, esquece, deixa para lá, vou embora enterrar minha filha. Quando você entregou a sua vida para Jesus, seja por qualquer desgraça que você foi até Jesus, de alguma forma você permaneceu, você está aí, perseverando, buscando, resolveu todos os problemas da sua vida? Fala a verdade, Jesus resolveu todos os problemas da sua vida? Não, é claro que resolveu o problema da condenação, já resolveu a vida toda, não é? Porque não sei se você sabe, mas a má notícia é que era para você ir para o inferno, ser condenado ao inferno. Mas a boa notícia é que Jesus veio e te deu uma oportunidade de ser salvo, e louvado seja Deus por isso. Mas a gente é guloso, a gente quer mais, não é? A gente quer mais. Quer mais o quê? Eu já tenho salvação, mas Senhor, se o Senhor me der um aumento de salário, eu ficaria feliz. Por quê? Porque nós estamos aqui ainda. Lembra da canção que nós cantamos no início? A paz é uma promessa. A paz é uma promessa, você não vai mentir. Seguro estou aqui, é aqui agora. Porque eu sei para onde eu vou, mas enquanto eu não vou, e o que eu faço aqui? Não é? Enquanto o Senhor não vem, e agora? Porque o problema não é onde eu vou, porque eu sei para onde eu vou. E para onde eu vou, irmão, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter lamento. Eu brinco sempre, não vai ter boleto para pagar. Então está tudo certo. Se não tiver boleto para pagar, já está feliz. Para onde eu vou, eu sei. O problema é agora. O problema é aqui. Aqui Deus tem paz para nós. Muitas pessoas só procuram Jesus quando precisam de algo, mas eu, uma vez que procurei Jesus por aquilo que eu precisava, e agora? Jesus fazendo ou não fazendo, e agora? O que eu faço? Persevere no Senhor. A Bíblia fala de um jovem, em Mateus 19, Mateus 19:16 fala de um jovem rico. Já imaginou um jovem rico? A gente não consegue nem imaginar a gente velho rico, quanto mais um jovem rico. Um jovem rico não sabe muito bem o que faz com o dinheiro. Você conhece o Neymar? Jogador? Né? Pelo testemunho dele, é um jovem que não sabe muito bem o que faz com tanto dinheiro, né? Porque nem jogar, parece que ele gosta de jogar mais. O negócio dele é só dar bafão, só dar escândalo. É só essa notícia, seja boa, seja ruim. Por quê? Porque tem muito dinheiro, não sabe mais o que faz. Então o jovem rico, ele não sabia mais o que fazer com o dinheiro dele. Ele chega até Jesus, deixa eu abrir o texto lá, porque tem uma expressão que eu fico chocado com essa expressão. Mateus 19, eu vou ler bem rapidinho, irmãos, porque ainda tem mais 3 lições, e eu já estou demorando muito. Eis que alguém se aproxima de Jesus e ele pergunta, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? O que farei de bom para ter a vida eterna? Irmão, a gente sabe que a salvação não são pelas obras, não é pelo que você faz, não há nada que você faça que possa te salvar, e ainda mais de bom, não há nada que você faça de bom ou de ruim que pode te salvar. Nós somos salvos pela graça de Jesus, e é mediante a fé. E ele chega para Jesus e fala assim, o que eu posso fazer de bom? Por quê? Porque eu tenho condições de fazer muita coisa boa, porque eu tenho dinheiro. Só me falar o que eu posso fazer, porque como eu tenho dinheiro, eu compro, eu faço, eu levo. É cesta básica? Eu compro cesta básica, eu tenho dinheiro. É tirando o pobre da rua? Eu tiro o pobre da rua, eu tenho dinheiro, eu sou rico. E aí Jesus fala, ó, pega o seu dinheiro, pega as suas coisas, vende tudo, dá para os pobres e me siga. Ele seguiu? Não. Estou vendo a passagem aqui, o final é de que ele não seguiu, ele foi embora, triste porque ele era muito rico. Isso significa uma coisa, ele não estava disposto a desfazer de tudo que ele tinha. Não estava disposto. Você imagina você pegar o seu carro, eu ia falar Ferrari, né, irmão? Mas a gente não sabe o que é isso, então esquece. Pega o seu carro lá de 10 mil reais, pega o seu carro de 10 mil reais, que todo mês você fala assim, oh meu Deus, eu tenho que trocar o pneu desse carro, oh meu Deus, eu tenho que trocar o freio do carro, eu estou com o meu carro que eu tenho que pisar
4 vezes para ele parar, irmãos. Que eu levei no mecânico, ficou bom. Eu tenho que levar de novo, mas eu sei que vou ter que pagar mais. Ele falou assim, e não é isso então, pode ser isso. Eu falei, meu Deus, lá vai mais dinheiro. Ele vai ter que trocar outra peça para o carro frear. Então quando eu vou frear o carro, eu tenho que pisar 4 vezes. Só quem é motorista sabe o que é isso, né? Você pisa, dá uma bombada nele, aí ele vai parando devagar. E se nada der certo, você joga a primeira e pisa no acelerador, né? Aí ele dá aquele pulo para frente, aí para o carro. Mas você pega o seu carro de 10 mil reais e Deus fala assim, vende esse carro de 10 mil. Oh, glória, faz o que com esse carro? Dá esse dinheiro para alguém. É fácil? Não é fácil, irmãos. Esse jovem só procurou Jesus porque tinha um anseio no seu coração, ser salvo. Como ele viu que era muito difícil, ele foi embora. O Jairo, era impossível a filha dele ser curada, mas ele podia ter ido embora. Ele ficou lá. Ele parou lá, de alguma forma ele perseverou. Está esperando Jesus falar com aquela mulher. Talvez meia hora, 1 hora, 2 horas, não sei. Mas ele está ali plantado. A promessa é, vou curar sua filha. A mulher estragou todo o plano de Jesus. Aquela mulher estragou todo o trajeto de cura, de milagre na vida de Jairo. A terceira coisa que eu aprendo, vai anotando aí. Terceira coisa que eu aprendo é que eu devo aprender com o milagre dos outros. Eu devo aprender com o milagre dos outros. Como é que a gente aprende com o milagre dos outros, sendo que eu quero o meu milagre? Irmão, tem milagre que parece uma afronta para nós, né? Você está clamando, Senhor, eu quero trocar de carro. Isso já aconteceu aqui. Senhor, eu quero trocar de carro. Senhor, eu estou ansioso para trocar de carro. Esse mês vai dar para trocar de carro. E tal. Esse é um exemplo que aconteceu, que eu lembro aqui. E aí, de repente, irmão, veio outra pessoa aqui. Irmãos, eu quero contar um testemunho. Esse mês, para a glória de Jesus, eu troquei de carro. E aí o cara que está lá querendo trocar de carro, fala assim, olha, trocou primeiro que eu. Miserável. Eu estou clamando o Senhor para trocar de carro, e ele foi lá e trocou num carro, e era o modelo que eu queria. Irmão, se você conhece alguém e ele troca num carro, no modelo que você quer, fala a verdade, você troca por esse modelo? Pelo mesmo? Não, por quê? Vai falar que eu sou invejoso, eu não vou trocar pelo mesmo. Não é assim? Se a irmã está grávida, aí uma parente fala assim, você escolheu o nome, eu vou escolher o nome de Maitê, vou usar meu exemplo. Vou escolher o nome de Maitê. Aí o filho dela nasceu primeiro, ela colocou Maitê. Você coloca Maitê? A irmã vem para a igreja, eu sempre sonhei ter um filho e colocar o nome de Benjamim. Aí a abençoada da irmã vem com um filho mais novinho. Ai, que criança linda, como ele chama? É Benjamim. Eu já pensei, já tem o Benjamim, já não vou ter mais o meu Benjamim. Mas fica tranquilo, irmã, não é inveja, porque eu não vou ter mais, só se Deus quiser, por um milagre divino mesmo. Mas já fechamos a fábrica. Paramos na Maitê, tá bom. Não é assim que acontece, irmão? Tem testemunho que parece que é uma afronta para nós, porque ele está clamando a Deus, e Deus faz primeiro na vida de outro, não é? Mas a gente tem que aprender com os testemunhos. Ninguém sobe aqui para testemunhar, para contar vantagem. É claro que hoje em dia, né, irmãos, tem uns que, vou falar, que tem testemunho, que é tristemunho, não é? É triste, porque parece que está contando vantagem em cima do outro. Mas nós temos que aprender com o testemunho do outro. A Bíblia diz em Lucas 24, 2 discípulos que estavam indo para casa, Jesus tinha morrido, era a época da Páscoa, Jesus tinha morrido, e eles estavam lá em Jerusalém, Jesus morre e eles voltam para casa, a caminho de Emaús, e eles conversando, discutindo, foi pregado isso aqui, a semana passada também, e eles discutindo e tal, e Jesus chega do lado deles, e ele responde para Jesus, mas você já andou aí peregrino, não sabe o que está acontecendo na Jerusalém? Aí eles começam a falar, Jesus, o Nazareno, aquele que nós pensávamos que era profeta, morreu. Algumas mulheres disseram que viram o sepulcro vazio e que ele ressuscitou. Algumas mulheres que eram do nosso grupo, ele diz, mulheres que eram do nosso grupo. Irmãos, eu confesso que eu tenho dificuldade em acreditar em testemunho de internet, confesso. Olha, pastor, que cura
a cura divina aqui, manda um vídeo para mim e fala, uau, que bem, se for verdade, louvado seja Deus. Mas na maioria das vezes, é mentira. Eu estou falando de testemunho, de gente que você conhece, que anda com você, de gente que se acompanha, de gente que está do seu lado. A Bíblia diz, desses dois que estavam a caminho de Emaús, fala que as duas mulheres que falaram que Jesus ressuscitou, não eram desconhecidas, era do grupo, era da igreja. Você imagina, chega a Eliana e fala assim, irmãos, olha, eu fui lá no hospital, vi o Guilherme, não precisou fazer cirurgia, a mão dele está curada, ele está mexendo com a mão, e não precisou fazer cirurgia. Você vai acreditar ou você não vai acreditar? Eu vou acreditar. Por quê? Porque a Eliana, a gente se vê toda semana. Todo culto a gente está junto aqui. Eu sei que a Eliana é uma mulher de Deus, pregadora da palavra, mulher que fala a verdade, eu vou acreditar nela. Então aquelas mulheres foram lá e falaram, Jesus ressuscitou. Aqueles homens falaram assim, testemunho furado. Testemunho furado. Irmãos, o testemunho serve para a gente ficar, ficar edificado no Senhor também. Por isso que a tradição da igreja é de nós contarmos os testemunhos. Se eu for perguntar para você, conta aí um testemunho. Você tem um testemunho para contar? Qual testemunho que você contaria? Quer chamar aqui? Tem alguém para dar um testemunho aqui? Ó, a gente nunca faz isso, hein? É claro que eu combinei antes, não gosto de surpresa, né, irmão? Vem cá, Thaís, contar um testemunho aqui para nós. É rapidinho, viu, irmão? Senão a mensagem vai até 10 horas. Ó, irmãos, eu combinei não a história é verídica, tá? Eu combinei com ela que ela ia vir aqui. Entenda mal. Eu tenho testemunho, né? Eu comecei um propósito de 30 dias de palavra e oração, né? Lá no Instagram da UFEBRAC. Você que não segue, já começa a seguir lá. E no meio do caminho eu falei assim, né? Eu falei, meu Deus, pra que eu inventei esse negócio, né? Eu já falei pra Jesus, eu falei, meu Deus, eu invento cada coisa. Eu falei até pra Eliana, né, Eliana? Eu falei, eu invento cada coisa, aí chega no meio do caminho já tô cansada. Já queria desistir, né? Porque no meio do caminho acontece um monte de coisa. Só que depois de 15 dias, a Nívia, ela falou assim, Thaís, eu tenho um testemunho para te contar. E é uma bênção. Aí eu falei assim, Jesus, eu estou no metade do caminho. E aí eu estou aqui sofrendo, te orando, pedindo, o Senhor já alcançou a bênção. A Nívia alcançou a bênção, né? Porque a gente às vezes faz lá e a gente não imagina quantas pessoas a gente atinge, né? Quantas pessoas vêm realmente e seguem a gente assim todos os dias, né? Então aconteceu exatamente isso. Aí eu falei, Deus, eu chorei, Nívia, aquele dia, eu falei para ela, eu chorei de alegria, porque nós já tínhamos passado metade do propósito, todos os dias ali orando e ouvindo uma palavra, e o Senhor alcançou a vida dela, derramou a bênção sobre a vida dela. E eu tive que perseverar com a bênção da Nívia. Não com a minha bênção, mas com a bênção da Nívia. E aí, quando foi chegando ao final, e não era simplesmente abrir a Bíblia e falar, Senhor, vou ler hoje, né? Eu fazia uma oração antes, e o Espírito Santo falava ao meu coração, para depois eu ir lá e falar com vocês. Então eu glorifico a Deus, porque passou 30 dias, não foi fácil. Tive que, às vezes eu fazia de manhã, às vezes eu fazia à tarde, às vezes eu já não queria mais, eu falava, não vou mais, Jesus, ai que canseira que eu tô. E aí a internet travava, e muitas outras pessoas de outras igrejas começaram a falar comigo, e me dava vergonha, né? Então era o BPC lá de Navegantes, o BPC lá de São Paulo, e aquilo começou a ficar mais com vergonha, porque às vezes parece que a gente não é tímida, né? Mas quando a gente está na internet e a gente vê as pessoas falando, é porque as pessoas estão nos vendo, né? E eu tive que perseverar até o final, os 30 dias. Quando a última semana eu falei assim, Deus, agora acabou. Aí o Senhor falou, não, agora você vai passar para outra pessoa. E essa pessoa vai ter que perseverar. Aí eu falei, meu Deus, para quem que eu vou passar, né? Falei, já que a Denise está bem abusada, está assistindo todo dia aqui, então agora eu passo a bola para ela. Eu falei, então, Denise, é 30 dias, tem que ser 30 dias direto. E depois de 30 dias da Denise, já passei para outra irmã já. Eu falei, já vai se preparando, porque agora vai ser todo dia, porque foi bom para minha vida perseverar todos os dias na oração e na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Aplauda o Senhor, porque o Senhor é bom. Eu não sou boa não, mas o Senhor é. Isso, tá vendo, irmão? É um testemunho para edificar a sua vida.
não é? Já temos aí no mínimo aí uns 50 dias de devocional, né? Então, de repente, se você não pode assistir na hora, ao vivo, assista depois. Eu sempre assisto depois, porque na hora não dá, né? Mas louvado seja Deus. O testemunho, nós devemos aprender com o milagre do outro, né? Eu falei para ela testemunhar sobre, que ela falou que foi difícil, perseverar em preparar a mensagem, todo dia ter que falar o devocional. E ela já me surpreende com outro milagre da irmã que eu não sabia, né? Tá vendo? Então isso é para alegrar o nosso coração. Isso é para edificar a nossa vida. Jairo, ele poderia simplesmente ter ido embora, mas ali teve um milagre que aconteceu. Talvez ele poderia encher o seu coração e falar assim: uau, Jesus fez um milagre na vida dessa mulher, agora ele vai curar a minha filha. Agora eu tenho certeza que a minha filha vai ser curada, porque Jesus acabou de fazer um milagre, né? Ele está com o tanque cheio de milagre, então vai chegar lá e vai despejar o milagre todo em casa. Nós devemos aprender com o milagre na vida do outro. Amém? Quarta lição, agora bem rápido, irmãos. Não importa a patente, não importa a posição, quando um coração sincero chega diante de Jesus, milagre acontece. Jairo, ele não era qualquer pessoa, ele era um principal da sinagoga, ele tinha autoridade, tinha responsabilidade grande, e ali com o seu coração quebrado, quebrantado, humilhado diante de Deus, ele chega até Jesus, e clama até Jesus, e se humilha diante de Jesus, e o milagre acontece. Me faz lembrar, eu não vou abrir o texto porque não dá tempo, 2 Reis capítulo 5, que fala de um general chamado Naamã. Era um general sírio, e ele tinha lepra. Por cima tinha medalhas, por cima tinha um uniforme, autoridade, mas por baixo tinha lepra. E ali ele sabendo, através de uma menina, empregada, escrava da esposa dele, que Israel tinha um profeta de Deus que tinha poder, que tinha um Deus de Israel que tinha poder para curar aquela lepra. E então, ao desenrolar da história, depois você lê lá no texto, segundo Reis capítulo 5, muitos aqui já conhecem a história. O profeta manda ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão. O rio Jordão era um rio barrento, um rio turvo, que quem já entrou em rio barrento sabe, né? Você entra de uma cor e sai de outra. E ele diz: mas não tem tanto rio em Damasco bom para eu entrar, limpo, cristalino. Tem o rio Farfar, o rio Abana, que é mais limpo para entrar e eu poder mergulhar lá. Escolheu o rio Jordão. E aí ele decide se humilhar, tira a sua patente, tira as suas vestes e mergulha 7 vezes no rio, e a sua pele é restaurada, é curada como pele de criança. Então o que nós temos que pensar que não importa a posição que nós estamos, seja rico, seja pobre, seja importante ou não importante, diante de Deus com o coração quebrantado, humilhado diante do Senhor, Deus atende o pedido. Em Provérbios 16, diz que a soberba procede à queda. Não adianta ser orgulhoso, não adianta ser soberbo. Não adiantava o Jairo chegar e falar assim: eu sou um principal da sinagoga, larga essa mulher e vamos embora atender o milagre da minha filha. Não, ele chegou, esperou, perseverou, e quando parecia estar tudo perdido, Jesus falou assim: opa, creia, tenha fé, acalma. Eu sei que em situações, irmãos, que a gente olha na nossa vida e a gente fala assim: é impossível, não tem jeito. E aqui eu encerro com a última lição. Nós não devemos, a quinta lição é: não creia, não acredite em tudo que você vê das circunstâncias da sua vida. Está tudo dando errado? Não acredita que vai dar tudo errado. Eu quero colocar uma imagem aqui para vocês, só para você entender sobre aquilo que você vê. Coloca uma foto aí, Rafael. Ó, dá para entender aqui que é essa foto? Dá para entender? Mais ou menos. É uma paisagem bonita, é uma pintura. Tem um homem aqui, tem um lago, tem uma árvore, uma pintura bonita, um quadro, né? Coloca outra, por favor. Olha lá, que bonito. Essa aqui dá para ver melhor, não dá? Olha que imagem bonita. Uma montanha, né? Ali, sei lá, uma mata. Uma pintura bonita. O que você pensa de alguém que que fez essa pintura aqui? O que você pensa dessa pessoa? Alguém sensível? Alguém bondoso? Alguém que olha
as maravilhas de Deus e fala, esse cara que pintou esse negócio, tem Deus no seu coração. Sabe quem pintou isso aqui? Essas duas pinturas? Adolf Hitler. Você fala assim, ai que lindo, deve ser um cara muito bom. O maior genocida da história. Ele pintou, tem 300 pinturas de autoria dele. Então a gente não pode acreditar em tudo que a gente vê. Fala assim, não, quem pintou isso aí é alguém extraordinário, alguém maravilhoso. Sabe por quê? Porque nas circunstâncias da nossa vida, o que a gente vê que está acontecendo, pode não ser a realidade daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Porque a Bíblia diz o seguinte, em 2 Coríntios 5:7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. A gente vive não pelo que vê, a gente vive pelo que crê. Porque se a gente acreditasse que o cara que pintou isso aqui era um homem extraordinário, uma bênção de Deus, a gente estaria enganado, Então o que você está vivendo hoje pode ser morte, pode ser doença, pode ser com a filha de Jairo, mas se você clamou Jesus, se você foi aos pés de Jesus, se você se humilhou diante de Jesus, não temas. Foi o que Jesus disse para Jairo, não temas. Não fique olhando as circunstâncias, não olhe para aquilo que você está vendo, isso que você está vivendo, talvez que você está vendo não é a realidade daquilo que Deus planejou para você. Deus tem mais, então persevere. Pode tirar, irmão, falou desse homem aí, já deu repulso dessa imagem. Aquilo que você vê pode não ser aquilo que não é aquilo que Deus tem para você. É igual foto do Instagram, foto do Instagram, aqueles filtros maravilhosos, você já viu? Filtro maravilhoso, emagrece, tira da onde está sobrando. Aí você olha pessoalmente e fala, gente, que é isso, pelo amor de Jesus? Então nem sempre aquilo que você está vivendo, irmão, você tem que acreditar nessa circunstância. Deus, Ele pode mudar o cenário da sua vida no nome de Jesus. Não temas. E eu não vou nem chegar no final que Jesus chegou na casa, falou, menina, se levanta, que você já sabe o resto. Fica para uma outra situação. Eu termino aqui, concluo, que você deve perseverar no Senhor, pois a hora da sua bênção, a hora do seu milagre vai chegar. E eu concluo com uma mensagem, uma frase de Charles Haddon Spurgeon, que diz, minha fé não repousa sobre o que sou, ou serei, ou sinto, ou sei, mas sobre o que Cristo é, sobre o que Ele fez e sobre o que Ele está fazendo agora por mim. Deus está presente na sua vida. Não importa se alguma coisa não está caminhando como você queria, persevere no Senhor. Ele é poderoso para transformar a sua vida. Persevere em Deus, persevere em meio ao impossível, porque o Deus do impossível está no centro da sua história para a glória do nome dele.